objetivo não é mostrar a praia, não, vim mais com o interesse de mostrar uma área que tem aqui, onde falam que, além da beleza, é uma área histórica. E Igaraçu também é uma cidade histórica. Pelo próprio nome a gente já deduz, porque é um nome indígena. Igaraçu vem dos nativos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. E o significado da palavra é canoa grande. Então eu estou indo agora para essa área onde falaram que é bem interessante, uma área histórica. E vou tentar constatar realmente o que há lá e tentar mostrar a beleza dessa área. Aqui é a área na cidade de Igaraçu em que há algumas construções antigas. É um espaço de construções históricas, onde há algumas igrejas, construções bem antigas mesmo, de um tempo bem lá dos primórdios. Uma área assim, onde a gente fica contando os prédios, há algumas igrejas, onde há mosteiro, onde há casarios. É considerado um sítio histórico, é onde tem construções com um significado histórico para a cidade, para as pessoas. E eu estou aqui na cidade de Igaraçu, mais especificamente no sítio histórico de Igaraçu. Esta cidade é uma cidade litorânea, que não estamos longe do mar. E pelo fato de terem construído esses prédios antigos aqui, isso nos faz lembrar da história, nos leva lá para o passado, quando os portugueses chegaram ao Brasil, chegaram pela costa brasileira, e os portugueses, ao chegarem aqui, certamente se depararam com os nativos, que eram os índios, né? A cidade tem esse nome indígena, que confirma isso, a presença deles aqui na costa brasileira, lá atrás, lá no começo, quando ainda não era nenhum país. E a gente fica imaginando como terá sido esse primeiro contato dos europeus com os índios, a diferença de cultura, como será que foi a comunicação entre eles, porque o idioma era diferente. Então, eu imagino que devam ter usado aí outros recursos, né? Mímica, gestual. Teria que se fazer uma pesquisa muito mais profunda para saber como foi que eles fizeram esse contato. E teve que haver o contato, né? E com essa vinda dos europeus, que tinham um viés mais católico, né? A Europa predominantemente católica, e os europeus vieram desbravando e foram construídas igrejas aqui. Inicialmente foi feita uma missa no estado da Bahia,
acho que na cidade de Santa Cruz Cabrália. Os europeus fizeram uma missa na cidade de Santa Cruz Cabrália, e uma das coisas que, pelo menos para mim, desperta curiosidade é como terá sido o comportamento dos índios. As missas eram realizadas em latim e o que os índios falavam era outra língua. Como terá sido o comportamento deles em receber os portugueses realizando um culto diferente, já que os índios cultuavam o vento, a chuva, fenômenos da natureza, né? Sol, enquanto que os europeus tentavam introduzir o cristianismo no Brasil naquela época. A Europa era muito forte, o catolicismo, e houve a reforma protestante. Essa reforma protestante começou a tomar força e incomodou inclusive o Papa na época. E uma das formas que a Igreja Católica viu para que houvesse uma reação a isso era justamente construir templos imponentes. A gente percebe que há igrejas belíssimas, catedrais com um requinte muito grande na sua construção. E mesmo sendo prédios antigos, eles chamam a atenção. São robustos, eles têm curvas, têm abóbadas. Normalmente os tetos são abobadados. E uma das coisas também que chama a atenção são os afrescos dentro de algumas igrejas. O teto abobadado, ele chamava a atenção, e os afrescos que eram pintados lá chamavam também muito a atenção. Era tudo feito com esse intuito realmente de atrair as pessoas, de mostrar poder, e que ainda hoje isso chama atenção. Ainda hoje as pessoas gostam de verificar esses detalhes, e a gente acaba passeando na história quando vem a um lugar desse e fica admirando esses prédios, essas construções, e a gente acaba passeando na história realmente. É muito bonito um lugar desse, e para quem gosta de história pode constatar um pouco disso. Infelizmente não está podendo entrar na igreja para mostrar por dentro, mas quem tiver oportunidade em sua cidade ou em outra e puder entrar numa das igrejas, pode verificar como elas têm uma riqueza de detalhes na sua construção. Há um museu histórico também, infelizmente fechado. É uma pena que esses lugares eles se mantenham fechados por muito tempo, e deveriam ficar mais abertos para a visitação, para que o pessoal conhecesse a história do país, a nossa história como brasileiros, e possamos valorizar mais esse país. E ao lado do museu há uma igreja que é considerada a mais antiga no país hoje. Eu não vou entrar em polêmica aqui, mas há uma outra informação divergente, que no estado do Espírito Santo há uma igreja lá que é um pouco mais antiga do que essa. Eu não sei se é realmente, eu não consegui uma informação mais precisa, mais detalhada, mas essa igreja do Cosme e Damião é tida como mais antiga, e acho que a do Espírito Santo é a Nossa Senhora do Rosário, que também é falada como a mais antiga atualmente no Brasil. Mas independente disso, a gente precisa registrar essas informações, mas a igreja ela teve um papel também muito importante na época, lá no período ainda colonial, que ela fazia um papel do Estado, que era de registrar nascimento, óbitos, casamentos, e tudo isso depois foi passado para o Estado fazer. Então a igreja ela teve importância muito grande naquele período passado para com a população.
Aqui existem ladeiras e isso me lembra um pouco quando eu estava ainda na infância e houve uma excursão da escola para uma cidade chamada Ouro Preto. Eu morava no estado de Minas Gerais e na cidade de Ouro Preto é um centro histórico também e existem esses casarios antigos, uma quantidade grande de igrejas e com obras do Aleijadinho, que era um artista muito ligado ao barroco. E a gente teve a oportunidade de conhecer aquilo que a gente lia nos livros. E era algo realmente muito bonito, com várias ladeiras, muito mais do que aqui em Igaraçu, que é um sítio histórico menor, mas com um conjunto também de igrejas. E as pessoas acabam vindo aqui também como um lazer. E uma das coisas também que acabam levando a curiosidade, despertando a curiosidade em algumas pessoas, é que aqui não haviam só os índios. Com a chegada também dos africanos, que seriam uma mão de obra aqui no país, numa época diferente da que é hoje, houve uma fusão, um sincretismo religioso, porque como os índios tinham a sua crença em alguns elementos da natureza, os europeus com a fé católica, e resultou num sincretismo religioso. Que ainda hoje existe no país. Mas isso aqui na verdade não é religião, isso é história, né? Aqui na cidade de Igaraçu. E para quem gosta de história, é muito interessante você visitar esses lugares, porque a gente lê a história e muitas vezes não visita o lugar onde tem realmente aquilo que foi escrito nos livros. A gente não constata. E visitando um lugar desse, você acaba tendo a oportunidade de visualizar melhor aquilo que foi descrito nos livros. Há diversas pessoas aqui, pelo que a gente vê, e a pessoa pode aproveitar para ter um lazer. Hoje é um feriado, facilita a gente sair e poder visitar esses lugares. Então fica aí uma opção, já que é um turismo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, mas existe também o turismo religioso. E ele também é muito bom. E fica aí a opção de Igaraçu e o seu sítio histórico.